questão número 15 é sobre um assunto que cai praticamente todo ano no Colégio Naval. Nem pense em chegar lá na prova sem saber isso, hein? O que é isso aqui? Inequação fracionária. Como é que a gente resolve mesmo isso? Bom, a gente tem que lembrar que não pode eliminar denominador, né? Você tem que reduzir todo mundo ao mesmo denominador, mas sem eliminá-los. Aí você passa todo mundo para o primeiro membro, deixa zero no segundo membro. E aí você faz um quadrinho de variação de sinal, né? E olha só que tá fácil aqui, o MMC entre esses dois denominadores, isso aqui é x mais 2 vezes x menos 2, e aqui você tem um x mais 2. Sempre é fácil quando eles colocam, né? Dificilmente eles colocam uma expressão difícil aqui. Então é só a gente observar que esse denominador, vamos escrever aqui embaixo, esse denominador aqui dessa primeira fração é x mais 2, x menos 2. Aqui nessa segunda fração é x mais 2. E nessa terceira fração é 1, né? Vamos passar já esse 1 aqui para o primeiro membro. E aqui vai ficar maior ou igual a 0. Então a gente tem que reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Quem é o MMC desses denominadores? É isso aqui, né? Você tem esses dois fatores. Esse fator aparece aqui. Aqui é 1. Então, aqui essa primeira fração vai por 1. Essa segunda fração vai por x menos 2. E essa terceira é 1 aqui. Então, isso vai por x mais 2, x menos 2. Pronto, você fazendo isso, vai ficar todo mundo com o mesmo denominador. Aí vai ficar assim, 1 vezes 1. Aqui vai ficar mais 2 vezes x menos 2. Preste atenção nesse sinal aqui. Isso aqui é muito comum, a pessoa esquece do sinal aqui e erra, né? Aqui é mais, tudo bem. Então vai ficar 2 vezes isso. Vai ficar 2x menos 4. E aqui vai ficar menos 1 vezes esse produto. Esse produto aqui vai dar x2 menos 4. Como você tem o sinal menos, vai ficar menos x2 mais 4. Menos x2 mais 4. E o denominador comum você não elimina porque isso é uma inequação. Então o denominador comum é x2 menos 4, que você sabe que é isso aqui, né? Isso maior ou igual a 0. Aqui esse 4 vai cortar e vai ficar o numerador com um trinômio do segundo grau, né? Agora eu vou fazer uma coisa aqui que não é obrigatória, tá? Mas eu gosto de fazer. Eu não gosto de usar trinômio de segundo grau com A negativo, tá? É como se fosse uma superstição. Na verdade não tem problema, é só você não esquecer que tem um sinal ali. Mas às vezes a gente esquece, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui em mais um. Eu vou trocar o sinal de todo mundo, eu vou multiplicar essa expressão toda por menos 1. Aí ela vai ficar assim, ó, x2. Aqui vou trocar o sinal, vai virar menos 2x. Aqui vou trocar o sinal, vai ficar menos 1. E aqui, esse maior ou igual, ele vai ficar menor ou igual. Então eu posso fazer essa operação, eu posso trocar o sinal de um membro inteiro e inverter o sentido da desigualdade. É só para não ficar com um A negativo aqui, porque a gente às vezes corre o risco de esquecer o sinal. Então aqui o denominador vai ficar a mesma coisa, x2 menos 4. Bom, então passamos todo mundo para o primeiro membro, o segundo membro ficou com 0, aqui ficou um trinômio do segundo grau. Qual é a próxima etapa? Fazer um quadro de variação de sinal. Olha só, isso aqui é um trinômio do segundo grau, com A positivo. Como é que é o gráfico de um trinômio do segundo grau com A positivo? É uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Então ele vai ser negativo entre as raízes e vai ser positivo fora das raízes. Aliás, esse aqui também, né? É a mesma coisa, é um trinômio do segundo grau com A positivo. Ele vai ter essa variação. A gente só tem que descobrir as raízes, quem são. Essas raízes aqui, já sabemos, 2 e menos 2. Agora a gente tem que achar as raízes desse trinômio do numerador. Vamos achar as raízes então do numerador. Olha aqui,
esse trinômio vai ter um delta valendo quanto? B2 menos 4AC vai ficar 4 mais 4 vezes isso, 4 mais 4, 8. Vai ficar o delta valendo 8. Então as raízes desse trinômio vão ser menos B, 2, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 8 é 2 raiz de 2, sobre 2A, que vai dar 2. Isso aqui vai ficar 1 mais ou menos raiz de 2. 1 mais ou menos raiz de 2. Então, essas são as raízes do numerador. Apenas para ter uma ideia de valores aproximados, uma raiz vai ter menos, vai ficar menos raiz de 2 mais 1. Isso aqui vai dar aproximadamente menos 0,41. Confere? A raiz de 2 é 1,41, negativo. Você soma 1, vai ficar isso. Essa aqui é a menor raiz. A maior raiz vai ficar aproximadamente raiz de 2 mais 1, que vai dar 2,41, né? 2,41, então aproximadamente é a maior raiz. Então nós encontramos essas raízes aqui para o numerador. Vamos fazer o tal quadrinho de variação do sinal. Claro, essa aqui tá fácil, as raízes são 2 e menos 2. Então vamos botar essas raízes todas em ordem aqui. Aqui são essas as raízes, e aqui no denominador são 2 e menos 2. 2 e menos 2. São essas 4 raízes. Vamos colocar na ordem crescente. A menor de todas é menos 2. Depois, qual é a próxima? Essa aqui, menos 0,41. A próxima é 2. E a próxima maior raiz é 2,41. Então aqui nós temos as 4 raízes. São 2 do numerador e 2 do denominador. Observe que as raízes do denominador você não pode usar porque ia anular esse denominador. Não pode. E as raízes do numerador a gente pode usar porque aqui é menor ou igual a 0. Pode ser igual a 0. Então as raízes do numerador são válidas, porém as raízes do denominador não são válidas. Tá, vamos fazer o quadrinho de variação do sinal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Numerador, denominador e aqui a fração, o resultado. Vamos colocar essas 4 raízes aqui em ordem crescente. A menor de todas é menos 2. Tá aqui. Depois vem menos 0,41, que é esse númerozinho aqui. 1 menos raiz de 2. 1 menos raiz de 2. A próxima é 2. E a próxima, a maior raiz de todas, é 2,41, que é esse número aqui. 1 mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2. Então, sinal do numerador, sinal do denominador, sinal da fração. Observe que 2 e menos 2 a gente falou que é proibido, né? Então, olha aqui, 2 e menos 2 não pode. Eu vou botar pontilhado. 2 e menos 2 não pode. E aqui eu vou botar um X simbolizando que não pode valer isso nem isso, né? Agora, essas outras 2 raízes aqui você pode ter perfeitamente. Você vai ter o resultado aqui sendo 0. Como é menor ou igual a 0, pode ser 0. Então eu vou botar aqui nessa raiz e nessa uma bolinha fechada, só para lembrar que ali é o intervalo fechado. Aqui vai ser intervalo aberto. E agora vamos estudar o sinal do numerador e o sinal do denominador. Olha só, o numerador tem raízes. Essas 2 raízes aqui, né? Como esse trinômio do numerador ele é desse tipo, ele tem a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, ele vai ser negativo entre as raízes. Então, entre as raízes, ele vai ser negativo. E vai ser positivo fora das raízes. Vai ser positivo aqui, vai ser positivo aqui, vai ser positivo aqui. Então, essa é a variação de sinal do numerador. O denominador, a mesma coisa. Negativo entre as raízes. As raízes são 2 e menos 2. Então, ele vai ser negativo entre as raízes e positivo fora das raízes. Positivo, positivo, positivo. Qual vai ser o sinal da fração? Você quer que ela seja negativa, né? E aqui, pelo sinal do numerador e do denominador, nesse intervalo, essa fração vai ser positiva. Aqui nesse intervalo, ela vai
vai ser negativa, aqui vai ser positiva, e aqui vai ser negativa, e aqui vai ser positiva. Você quer que seja negativa ou zero? Quais são os intervalos em que essa fração é negativa ou zero? A gente tem esse intervalo e esse intervalo aqui, ó. Vai ser negativa ou zero de menos 2 até 1 menos raiz de 2. E nesse outro intervalo aqui, de 2 até 1 mais raiz de 2, que a gente viu que isso aqui dá 2,41 aproximadamente. Tá, então a solução da inequação não é a solução do problema ainda. A solução da inequação, ou seja, o conjunto dos valores de x que atendem a isso aqui, é esse intervalo que é aberto aqui em menos 2 e fechado em 1 menos raiz de 2, fechado aqui, união com esse outro intervalo que é aberto em 2 e fechado em 1 mais raiz de 2. Isso aqui é, calma aí, fechado, eu fiz aberto, é fechado aqui, tá? Tá, então isso aqui é a solução da inequação. Agora a solução do problema. O problema não está perguntando isso. O problema quer saber a quantidade de soluções inteiras. Quantidade de soluções inteiras. Ou seja, nesse intervalo aqui, esse união com esse, você tem quantos números inteiros? Olha, aqui tem algum número inteiro? A gente viu que esse número aqui é aproximadamente menos 0,41, né? Menos 0,41. Nesse intervalo de menos 2 a menos 0,41, tem algum número inteiro aqui? Tem umzinho. Tem o número menos 1. O número menos 1 está nesse intervalo. O 0 está fora do intervalo. O menos 2 está fora do intervalo. Então daqui a gente tem o x igual a menos 1, que é uma solução inteira para essa inequação aí. Aqui nesse intervalo temos alguma solução inteira? Olha só, aqui a gente tem o menos 2 e esse número aqui é 2,42 aproximadamente. Tem algum número inteiro aqui? Não, não tem nenhum x aqui que satisfaça. Então, nesse intervalo todo, o único x inteiro que satisfaz é esse aqui, x igual a menos 1. Então, x igual a menos 1 é a única solução inteira. O problema pergunta a quantidade de soluções inteiras dessa inequação. Tem certeza? X igual a menos 1? Eu posso botar x igual a menos 1 aqui? Posso. Se você colocar x igual a menos 1, conferir, vai dar certinho. Então, o número de soluções é uma solução, tá aqui, ó. Uma solução, resposta correta, letra B de bravo.